Olá, senhoras, olá, senhores, tudo bem por aí? Então, alguns de vocês já me conhecem, eu sou Dimas Vilaça, professor de ciências do EAD Concurso, né? E hoje nós estamos aí concluindo essa nossa passada pela química orgânica, que faz parte aí da tua ementa, e você deve se lembrar que nós estamos identificando as funções orgânicas, né? Lá na química inorgânica nós temos os ácidos, as bases ou hidróxidos, os sais, os óxidos e os hidretos. Aqui na inorgânica foi o que nós fizemos, nós vamos dar uma repassada, nós vamos ver hoje as duas funções um pouquinho mais enroladinhas. Então, o que nós já vimos até aqui? Bom, nós vimos dentro do nosso curso de funções, primeiro, a primeira função que nós vimos foi a função hidrocarboneto. Você se lembra que os hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio, né? Então, os exemplos que nós vimos aí, o metano, por exemplo, CH4, o etano, C2H6, o gás de botijão, o gás de cozinha, C3H8, C4H10, propano e butano, são todos retirados do petróleo, é a fração gasosa. A gasolina, C6H14, C7H16, C8H18, que é a gasolina de boa qualidade, né, já são líquidos. E mais com um número maior, uma fração mais pesada, nós temos aí óleo diesel, querosene, todos retirados do petróleo, são os hidrocarbonetos. Vimos que esses hidrocarbonetos podem ser subdivididos em alcanos, alcenos e alcinos. Alcanos só tem ligações simples, né? CnH2n mais 2. Alcenos apresentam uma dupla, né? CnH2n, aí entram os alcadienos com duas duplas. Os alcinos já têm uma tripla. Então, tu fala, por exemplo, ó, etano, porque é alcano, eteno, porque é alceno, etino, porque é alcino. Muito bem. Na sequência, depois de vermos, nós notamos que os hidrocarbonetos, inclusive, são aqueles compostos que podem dar origem às outras funções pela retirada de hidrogênio. Por exemplo, na sequência, nós vimos três funções muito importantes, que eram as funções, se você se lembra, alcoóis, ó, os enóis, né? Enol, plural enóis, e os chamados fenóis. Vimos vários exemplos. Bom, qual é a semelhança e a diferença? Nos três casos, o grupo identificador, chamado radical funcional, é o OH, a hidroxila. No álcool, entretanto, você precisa ter, olha aí, o OH ligado a um carbono, ó, onde tem tracinho, nós já combinamos, é hidrogênio, para não perdermos muito tempo. Então, o OH tem que estar ligado a um carbono que faça 4 ligações simples, é o famoso carbono saturado. Por exemplo, esse composto aí é o prop, porque tem 3 átomos de carbono, ó, 1, 2, 3, an, porque as ligações são simples, e ol, porque é alcool. Esse é o propanol 1. Se o OH estivesse no carbono 2, seria o propanol 2. Propanol 3 não existe, porque nós sempre começamos a numerar da extremidade mais próxima do radical funcional. Nos enóis, nós já tínhamos que ter uma ligação dupla. Ó. O carbono está insaturado por uma ligação pi. Ó, onde tem tracinho, você já sabe, é hidrogênio, né? Então, ó, observe, esse seria o etenol. Observe que o etanol seria esse daqui, ó. Etanol é alcool, etenol é enol. E também os fenóis, também com OH, onde nós tínhamos o benzeno, obrigatoriamente, né, cada vértice do hexágono com um carbono, 3 duplas alternadas e um OH. Esse é o chamado hidroxibenzeno, também conhecido como fenol. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos para frente. Quais foram as outras funções que nós trabalhamos? Bom, na sequência, nós vimos o hidrocarboneto, álcool, enol, fenol. Nós vimos os aldeídos. Lembre-se que nos aldeídos, ó, tanto nos aldeídos, olha que revisão bonita, quanto nas cetonas, ó, nós vamos ter o grupamento C-O. Só que nos aldeídos, observe, tá o C-O na ponta da cadeia, ó.
Olha aí, tracinho é hidrogênio. Já nas cetonas, a menor cetona tem que ter 3 carbonos, ó. Em cima, olha só, et2-an-al, etanol. Embaixo, a propanona, ó, que é uma cetona. Então, tranquilo também. Na sequência, nós trabalhamos com os éteres, né? Nós demos uma passada nos éteres. Então, até vou comentar mais tarde, voltar a falar de éter, porque eu vou falar de éster nessa aula. E para não confundir éter e éster, nós vamos dar uma comparada. Então, deixa o éter para falar na sequência. Então, o que nós vimos depois? Os ácidos carboxílicos. Esses chamados ácidos carboxílicos, olha aí, ácidos carboxílicos, eles são identificados, ou carboxilácidos, ácidos orgânicos, são identificados por apresentarem, ó, o C-dupla-O, lá do aldeído da acetona, só que ligado ao OH, ó, dos alcoóis. Esse grupo, ó, a chamada carboxila, identifica os ácidos orgânicos. Esse, por exemplo, é et, porque tem 2 carbonos, an, porque a ligação é simples entre os carbonos, e a gente fala oico. Então, esse é o ácido etanóico, conhecido popularmente aí como ácido acético, usado para a fabricação de vinagre. Tranquilo. Muito bem. Vimos também, né, não pode esquecer, dos derivados halogenados, onde eu pegava, por exemplo, ó, um alcano, olha aí, como o etano, tirava um ou mais hidrogênios e colocava, por exemplo, um cloro, um halogênio, cloreto de etil, ou cloroetano, tranquilo? Então, agora nós vamos para coisa nova. Nós vamos entrar agora na função que nós chamamos de amida. Observe que eu deixei para falar na amina exatamente por isso. A amida e a amina você pode confundir porque ambas são funções chamadas de nitrogenadas. A diferença, eu não sei se você se recorda, era que na amina nós fazíamos isso, ó. Nós tínhamos, veja só, nós tínhamos o nitrogênio, ó, vamos buscar a canetinha, nós tínhamos o nitrogênio, olha aqui, ligado a 3 hidrogênios, amônia. Se eu tirar um dos 3 hidrogênios, 1, 2 ou 3, e colocar, por exemplo, aqui, ó, um radical de hidrocarboneto, tá vendo? Vem tudo de hidrocarboneto, ó. Esse composto agora são muito importantes. Eu falei para você as aminas vitais, vitaminas, anfetaminas, muito usado em medicação. Se você observar, o que nos interessa aqui é que nota aqui o grupo metil, ó. Por que é o grupo metil? Porque veio do metano, que era o CH4. Tirou e ligou no nitrogênio. Eu vou chamar de metil, ó. Olha aqui, ó. Aqui, amina. Se eu tiver, por exemplo, um outro metil aqui, eu tenho dimetilamina. Se eu tiver outro aqui, trimetilamina. Isso são as aminas. Então, substituição de hidrogênio, do NH3, da amônia, por radicais de hidrocarbonetos do grupo dos alcanos. Olha a diferença brutal que eu tenho agora para as amidas. Observe que na amida eu também tenho o grupo nitrogênio. Observe que aqui, ó, se nós abrirmos aqui, vai ficar ó, o radical, por exemplo, podia ser esse aqui, ó, o metil, ó, o R de radical. C-dupla-O, que não tem na amina. E aqui o grupo ó, NH2. Então, o que caracteriza, na verdade, com muito carinho, o que caracteriza, na verdade, a amida é isso aqui, ó. Ó. O nitrogênio ligado a um carbono com dupla, ó. Observe que na amina nós não temos isso, percebeu? Então, ele deu 2 exemplos, note que na primeira nós temos, ó, aqui eu tenho um carbono, 2, o prefixo, ó, etil, de etano, etilamida, olha aí, etilamida. E aqui eu tenho, ó, vamos botar mais uma ligaçãozinha aqui, eu tenho o grupo do benzeno, ó, o benzeno que perdeu um hidrogênio. O benzeno, quando perde um hidrogênio, olha aqui, aqui eu tenho hidrogênio, aqui eu tenho, se tivesse os 6 hidrogênios, seria o benzeno. Como nós tiramos um hidrogênio daqui, ó, que é esse daqui, ó, onde está sendo feita a ligação, esse grupo chama fenil, é o radical do benzeno. Cuidado, não é benzil, o radical do benzeno é fenil. Então eu tenho a fenilamida. Percebeu? As amidas são muito importantes, não vai confundir amina com amida. Está muito bem. Continuando o nosso trabalho. Vamos para frente agora. Muito bem.
Finalmente, nós vamos ter agora a parte que nos interessa bastante, que é a aplicação, né, das amidas na medicina, os barbitúricos, por exemplo, como você vê aí. Olha só os comentários. Pararará. Os barbitúricos são usados como sedativos, indutores de sono, diminuir a ansiedade, distúrbios de origem psíquica. A ingestão de barbitúrico com bebida alcoólica ao perigo potencia em até 200 vezes a ação. Seu uso habitual leva a uma tolerância do organismo, quer dizer, vai ter que aumentar mais, em doses elevadas pode causar morte. Cuidado com essas amidas então, né? Muito bem. E indo para frente, agora, vamos lá, nós vamos ver agora uma reação muito importante, que é a reação de esterificação. Você se lembra que o éter, quando nós falávamos em éter, nós vimos que os éteres eram compostos, olha, que apresentavam como grupamento funcional o heteroátomo, o oxigênio. Você pode ter o enxofre, o nitrogênio, como você viu ali nas aminas, o heteroátomo e o nitrogênio. Aqui é o oxigênio. Por exemplo, um éter bastante simples, ó. Eu vou botar aqui um CH3 sem os hidrogênios, né, gente? E aqui, ó, um C2H5, ó. Olha, C2H5 ou CH2CH3. Note que eu tenho aqui o primeiro metâmero, ó, metilo. Olha só, metilo. Ó, o grupo oxigênio, ó, então tu tira, você vai tirar agora, ó, preste atenção, ó. Então vamos botar CH3, metilo, tu usa met, ó. O grupo oxigênio, oxi, ó. E o outro hidrocarboneto não veio do etano? O etano é C2H6, eu tirei um hidrogênio, ó, liguei aqui, ó. Então, eu vou chamar de metioxietano, metoxietano. Há autores que vão chamar de etioximetano. Depende da nomenclatura. Ele pode ir do mais simples para o mais complexo, C1, C2, e pode ir por alfabeto. Ó. O E vem antes do M. As duas são aceitas. Isso é o éter. Tá? Agora, observe que no éster a coisa é bem mais complicada. No éster, olha, eu tenho que ter, se você percebeu, uma reação. Para produzir o éster, eu tenho que reagir o ácido carboxílico, o ácido orgânico, com o álcool. Eu vou produzir sempre éster e água. E note que, além disso, ele cobra isso aí na sua sequência, além disso, eu tenho duas reações. A esterificação, que é a produção do éster, da esquerda para a direita, ó. E a chamada reação inversa, que é a hidrólise do éster, que é quando você pega o éster e joga na água. Você vai produzir, ó, o ácido carboxílico e o álcool. Cuidado com essa parte do éster, porque esses compostos eles são muito utilizados na indústria de alimentos. Né? Você vai pegar aí, por exemplo, quando você vê lá sabor artificial de baunilha, sabor artificial de banana, normalmente é um éster. Uma característica dos ésteres é que eles sempre terminam, ó, em ato. Porque o ácido sempre termina em ico. Ó, metanóico, metanoato, etanóico, etanoato. Então, o ico do ácido, ó, propanoico, propanoato, butanóico, butanoato, passa para ato. É isso que ele vai te cobrar. Observe que o radical identificador da função, portanto, ó, está aqui. Ó. Agora, nós vamos precisar de ver essa reação na prática. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer simples, olha só. Vamos pegar na prática um ácido carboxílico comum, por exemplo, vamos trabalhar com o ácido propanóico. Ó, prop porque tem 3 carbonos, né? Ácido porque tem C-OH. Olha aí. Muito bom. Aqui, ó, os hidrogênios, ó, CH3, CH2, né? Então, esse é o ácido propanóico. É ácido pela carboxílica, o C-OH, porque as ligações entre carbonos são simples, e óico é a terminação de todo o ácido orgânico. Nós vamos reagi-lo agora, com muito carinho agora. Vamos reagi-lo com o álcool, esse é o ácido. Então, ó, vamos lá? Ó, mais, ó, agora vamos lá, mais o álcool. Vamos pegar um álcool simples também. Você se lembra que os alcoóis, ó, são caracterizados pelo grupo OH ligado a um carbono saturado. Não tem necessidade de ficar botando os hidrogênios, podemos ganhar um tempinho. Muito bem. Observe que a reação entre o
ácido carboxílico e o álcool, o ácido carboxílico e o álcool, vai dar éster mais água. Agora, o que nos interessa aqui é como se dá essa reação. Observe que, no momento, você está acostumado com a ideia de que o ácido é um bom doador de hidrogênios, lá na química inorgânica, HCl, H+, mais Cl menos 1. H2 é só 4, 2H+, mas é só 4 menos 2. Pois é, na orgânica vai mudar um pouquinho. Observe que agora o ácido aqui, ó, ele vai perder o OH. É isso que faz com que você, às vezes, perca a questão. Acompanhe comigo para você ver que agora o oxigênio que vai identificar a função éster, esse daqui, ó, ele veio do álcool. Então, vamos lá para o segundo membro. Então, nós já temos o ácido mais o álcool. Então, vamos manter ó, o éster sendo formado. Ó. CH3, ó, é esse CH3 aqui. Ó. CH2, ó, olha, é esse CH2 aqui. Ó. E agora, carinho, o C dupla O. Notou que vai diferenciar o éster do éter que não tem o C dupla O, que é esse daqui. E agora, nós temos, olha que bonito, nós temos agora esse oxigênio daqui, ele aparece aqui, ó, ligado a um CH2, ó, que é esse CH2 aqui, que está ligado a um CH3. Você só não pode esquecer, muita gente esquece, é que produz mais água. É o segundo componente nos produtos, porque ó, essa água veio daqui. Bom, feito isso, agora só nos resta dar um nome. Esse ácido era o ácido, olha bem, propanóico. Prop, porque tem 3, an, porque as ligações são simples, ó. Ióico, que caracteriza todos os ácidos carboxílicos. Esse álcool aqui, ó, esse álcool, olha só, é o etanol. Então, et, porque tem 2 carbonos, ó. An, porque as ligações carbono-carbono são simples. E ol, que define, que caracteriza a função álcool. Não é isso mesmo? Bonito, né? Pois muito bem. Então, meninos, agora, como é que vai ser o nome do éster que nós produzimos aqui? Olha o nosso éster. Como é que é o nome dele? Ó, lembre-se, produz o éster mais água. O nome vai sair daqui, ó. O ico vai passar para ato. Então, esse éster é o propanoato, ó, de, como esse era o etanol ou álcool etílico, propanoato de etila. Seria o nome. Mais água, obviamente. O que eu quero que você faça? Eu quero que você faça simplesmente isso. Compare a função éster com a função éter. O éster, ó, que caracteriza o éster é exatamente isso aqui que você viu. Tá? Você quer perceber aí, ó, olhar nas embalagens de alimentos aí que você tem, você vai ver que aparece tudo em ato, propanoato, butanoato, normalmente usados como essências, tá bom? Então, crianças, fizemos esse apanhado geral, vimos aí tivemos uma visão básica, né, de todas as funções orgânicas. Numa sequência a gente vai fazer alguns exercícios para revisar, mas vamos para frente. Então, um abraço grande, fiquem com Deus e namastê.